Padaria Espiritual é um movimento literário aqui do nosso estado do Ceará, que completou 120 anos agora em 2012. E esse tema, por ser tão importante, a padaria espiritual, acabou colaborando com esse livro aqui. Por que colaborando? Porque fez com que vários escritores se sentissem inspirados para falar sobre o tema. A gente hoje, nesse programa, conversa com 2 deles, que tem participação aqui nessa obra, que escreveram textos aqui. Ao meu lado, Gleudson Passos. Tudo bem, Gleudson? Tudo bem. E também o Sebastião Ponte. Tudo bem com você? Tudo bem. Bem, a padaria espiritual, eu acho que todo bom cearense que se preze conhece, já ouviu falar pelo menos. Mas é sempre interessante a gente relembrar. Eu queria começar com o Sebastião. Pode ser, Sebastião? Você explicando um pouquinho para as pessoas se ambientarem antes da gente falar propriamente dos textos que vocês produziram. Pois não. A padaria, bem que eu gostaria que ela fosse mais conhecida, ela até que ficou um pouco mais depois que ganhou uma avenida, né? Tem uma avenida com o nome Padaria Espiritual, mas ela ainda está muito restrita ao ambiente, ao espaço acadêmico, universitário, né? No entanto, foi um grêmio literário muito importante, realmente singular, original, aqui, que ocorreu em Fortaleza no finalzinho do século XIX, né? E que deveria ser realmente mais estudado, mais divulgado, inclusive a partir do ensino médio em diante, para que realmente o cearense pudesse ter maior conhecimento sobre a padaria. Você também, Gleudson, pensa assim, que deveria ter assim, essa divulgação maior conhecimento? Sem dúvida, porque ela trouxe, ela realçou, ela enfatizou principalmente as preocupações que giravam em torno do tema do que é o Ceará, do que seria o Brasil, do que seria o período que ela surgiu, a República que estava sendo ali instaurada. Então, assim, como grupo literário, ela agregou várias manifestações. Autores da escola simbolista, autores que tinham a verve da literatura romântica, parnasiana, realista. Então, foi um grupo bem eclético. Fora isso, tivemos também músicos, pintores que fizeram parte da padaria espiritual. E, além do mais, é um grupo que se diferenciou dos outros grupos literários, científicos e também de alguma inspiração filosófica do final do século XIX. Ela se diferenciou da Academia Francesa, de 1873, se diferenciou do Clube Literário, de 1887, se diferenciou do Centro Literário, que é contemporâneo a ela, de 1894, se diferenciou da Academia Cearense, né? Por quê? Porque ela trouxe uma preocupação na literatura com a cultura popular. Está muito realçado ali a cultura popular, a expressão popular e, sobretudo, os personagens populares do Ceará. O sertanejo, o pescador, o jangadeiro, as brincadeiras de rua na poesia de Xavier de Castro e por aí vai. Então, eu creio que os educadores cearenses ainda devem muito à padaria espiritual. Os educadores, a sociedade, de modo geral, ainda deve muito à padaria espiritual. Sebastião, e você? Eu sei que o Gleudson é professor, Isso, né, da área de História. E queria que você falasse um pouco também sobre você, né? A sua especialização, o que assim, você achou mais interessante para tratar em cima desse tema da padaria espiritual. Primeiro, fale de você. Tá bom. Eu sou professor da Universidade Federal, do Departamento de História. Eu tenho uma dissertação que foi transformada em livro a respeito de Fortaleza do final do século XIX e começo do século XX, que se chama Fortaleza Belle Époque, onde eu abordo vários aspectos, né, das transformações urbanas, sociais e culturais de Fortaleza do período e, necessariamente, acabo falando um pouquinho da padaria. Tá? E depois eu desenvolvi um texto, né, quando a padaria fez um século, em 1892, fiz um texto que foi publicado mais de uma forma interna, e esse texto que comparece nesse livro de uma forma mais ampliada em revista, né? E meu interesse pela padaria, porque ela se relaciona com a cidade de Fortaleza, e esse é o objeto do meu texto, ela interage, né, de uma forma muito intensa com a cidade da época,
e ela está o tempo todo fazendo performances urbanas que sacodem, que animam a cidade, né, naquele período, uma cidade que, apesar de estar se transformando, se modernizando, né, ela ainda tem uma vida muito pacata, e a padaria, portanto, dá uma sacudida. Que, aliás, foi esse assim, o mote de inspiração para a criação da padaria, que ela fosse uma coisa diferente, que fosse uma coisa inteiramente nova, que sacudisse Fortaleza, nas palavras do Antônio Salles, seu fundador, né, que tivesse repercussão lá fora. Isso realmente aconteceu, né? O programa de instalação da padaria é bastante original, tem artigos cômicos, tem artigos irreverentes, tem artigos transgressores, né? E nele está ressaltado, por exemplo, que a padaria, por conta dessa valorização da cultura popular que o Gleudson falou, ela antecipa a Semana de Arte Moderna em 30 anos, né? Que a padaria é de 1892 e a Semana de Arte Moderna de São Paulo é de 1922, né? Porque a Semana de Arte Moderna também vai valorizar a cultura nacional, né? E a padaria já faz isso 30 anos antes, né? Então é por isso que ela é considerada também pré-modernista, né? E isso valoriza demais a padaria como grêmio literário e cultural também, porque ela tinha artistas, né? E que vale a pena ser discutido, ser mais aprofundado para um conhecimento mais geral. Interessante. E a gente, nesse programa de hoje, com 2 convidados especiais, professores universitários, para repassar essas informações. E eu vou pedir para você dar uma procuradinha no teu texto aí, enquanto eu falo aqui com o Gleudson, para você depois dar uma lidinha para a gente, né, para a gente poder apreciar um pouquinho. O Gleudson agora vai falar um pouquinho dele, né, da formação também, e um pouquinho do que você aborda no livro. Tá, ok. Desde a minha graduação, que foi no curso de História da UFC, o professor Tião, inclusive, foi meu professor na graduação, eu já tinha um afeto com a literatura cearense. E foram me apresentados alguns autores e alguns grupos literários, entre eles a Padaria Espiritual. Então, no curso de História, no trabalho de graduação, eu apresentei um texto sobre grêmios literários no Ceará. Isso depois, quando eu fui desenvolver meu trabalho de mestrado lá em São Paulo, na PUC de São Paulo, eu trabalhei com os grêmios literários no Ceará durante a transição da monarquia para a república, entre eles a Padaria Espiritual. E aí foi o meu primeiro contato, digamos, do ponto de vista da pesquisa histórica. Perceber qual é a relação que a Padaria Espiritual tinha com esse processo, com essa passagem de regime político. E aí foi enfatizada algo que aqui está contemplado no artigo desse livro de modo mais específico, que é uma proposta semântica, uma proposta simbólica de uma república do povo e para o povo, né? E a minha relação com a Padaria Espiritual, portanto, vem desde graduação, uma passagem pelo mestrado, quando eu abordei, entre outros grêmios literários, a Padaria Espiritual. Em 2002, nos 110 anos da Padaria Espiritual, fui convidado para publicar pelo Museu do Ceará um livrinho, que foi um pequeno capítulo da minha dissertação sobre a Padaria Espiritual, que converteu-se no livro Biscoito Fino e Travoso, isso em 2002. E no doutorado, lá na Universidade Federal Fluminense, eu trabalhei com 2 poetas da Padaria Espiritual, que eram caixeiros. Eu trabalhei com produção literária de trabalhadores na Primeira República. E não deu para, eu até tentei, mas não deu para fugir da Padaria Espiritual. Então, Lopes Filho e o livro Barreto apareceram na tese de doutorado. Então, a minha relação com a Padaria Espiritual, querendo ou não, ela está intrinsecamente ligada da graduação até o doutorado. Ou seja, na prática, o que o professor Sebastião tinha explicado, a história de sacudir. Sacudiu não só naquela época como agora, né? Você totalmente envolvido, né? De uma geração bem depois, totalmente envolvido pelo tema. Sem dúvida. Você localizou, Sebastião, um trecho que você acha interessante? Você pode ler para a gente? Posso. É o trecho inicial mesmo, né, do meu artigo. Edgar de Alencar diz, em seu livro de memória sobre a Fortaleza da passagem do século XIX para o século XX, que os pães fabricados na capital eram especialmente deliciosos. Por aquela época, entre 1892 e 1896, outro tipo de pão, de sabor inteiramente novo, delicioso para uns, indigesto para outros, era devorado entre sustos e fascinações, só que feito de letras e destinado ao espírito. Era o pão de um jornal de uma certa e buliçosa padaria espiritual.
Agora o Gleison que vai procurar um. Obrigado. Professor, como é que você avalia as gerações assim de hoje, né? Esse rapaz aqui é das gerações mais atuais. Assim, a gente tem muitas pessoas engajadas nas universidades mesmo, onde é mais disseminado um assunto como esse. Assim, tem muita gente interessada em levar adiante essa cultura que surgiu na época da padaria espiritual. Sim, sim, nós temos, né, uma moçada muito interessada em coisas novas, em conhecer melhor a nossa realidade histórica, social, cultural, né? Bastante animador. Eu já sou professor há vários anos, há mais de 2 décadas, e sempre fico muito contente em ver que muitos deles são interessadíssimos e fazem pesquisa e se aprofundam, né? E para você ter uma ideia, né? O Gleison foi meu professor e já é doutor, já está brilhando intensamente, então fico muito contente de ver que toda essa moçada, ela trilha esse caminho, né? Com muita dificuldade, mas com muita coragem, com muita determinação, né? E é graças a eles que a gente tem mantido vivo assim esse interesse pela nossa cultura, pela nossa história. Você já está apto a fazer uma leitura para a gente, Gleison? Bom, eu peguei o segundo parágrafo do meu artigo, né? O artigo é intitulado Padaria Espiritual e a República do Povo. E é o segundo parágrafo, que é bem informativo, acredito que seja interessante para o público que está nos assistindo agora ter um pouco mais de acesso sobre o que foi a padaria espiritual. Diz: a padaria espiritual surgiu aos 30 de maio de 1892 numa mesa do Café Java, quiosque situado à Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza. Antônio Salles, Adolfo Caminha, Lívio Barreto e Lopes Filho estiveram entre os sócios da primeira fase do Grêmio, que é de 1882 a 1894. Rodolfo Teófilo, Antônio Bezerra, Valdemiro Cavalcante também somaram ao grupo na segunda fase, que vai de 1894 a 1898. Ela agregou poetas, jornalistas, romancistas, políticos, historiadores e homens de outros segmentos letrados de menor aclamação pública na capital cearense, como amanuense e caixeiros. O seu periódico chamava-se O Pão. Seus integrantes foram denominados padeiros e suas reuniões fornadas. A pilhéria e a posturante acadêmica, anunciada outrora, marcou a existência do Grêmio. Muito bem, a gente percebe que vários nomes citados pelo Gleison são nomes de ruas, a gente passa, né, por esses locais e às vezes nem imagina que essa pessoa teve uma importância tão grande. Eu queria agora que vocês fizessem assim, algum agradecimento, falassem algo, né, que porventura não tenha perguntado, vocês acham interessante falar sobre esse tema, e aí o Sebastião fala primeiro, depois o Gleison. Pode falar, Sebastião. Ressaltar isso, né, que realmente a padaria foi um grêmio muito importante para a nossa cultura, para a nossa história, que ele teve essa primazia, né, essa felicidade de ter sido um grêmio completamente original, né, irreverente como ele foi, isso numa Fortaleza do final do século XIX, que como eu falei, estava se desenvolvendo, mas que não era assim nenhuma Rio de Janeiro, à época, nenhuma Paris. No entanto, teve um movimento de rapazes que realmente demonstraram que eles estavam em completa sintonia com o que havia de mais novo no mundo ocidental, né? Eles eram talentosos, né? Eles tinham bastante leitura, cultivavam os grandes escritores, mas souberam trilhar caminhos próprios, fazendo uma coisa completamente original. Então, uma coisa assim espetacular, a padaria, de que a gente deve se orgulhar por ter acontecido aqui em Fortaleza. Muito bem. Esse livro, ele é a nossa homenagem aos 120 anos da padaria espiritual. É a primeira coletânea de artigos sobre a padaria espiritual. Então, quando eu e o professor Sebastião Rogério Ponte pensamos, né, na ideia de levar adiante o trabalho, foi de fazer essa homenagem, e trazer também trabalhos que estavam muito no âmbito acadêmico para o grande público, leitor, para que pudessem, de fato, ter acesso aos vários olhares que aqui está sendo dito. A relação da padaria espiritual com a cidade de Fortaleza, a relação da padaria espiritual com os intelectuais do período, a relação da padaria espiritual com as transformações na vida pública do período, relacionada à formação da República naquele momento, né?
E de agradecimento, a gente queria agradecer a vocês, da TV Assembleia, claro, por esse espaço, por essa oportunidade de estar aqui divulgando o trabalho. Agradecer também a dona Albanize, do Armazém da Cultura, que acreditou na nossa ideia, né, na nossa proposta. Aos autores que aqui fizeram parte dessa coletânea e que deram a sua contribuição, né, professor João Hernani Furtado Filho, do curso de História da Universidade Federal do Ceará, professor Santos de Azevedo, que foi ele, a gente tem isso assim, como consenso, que lançou a Padaria Espiritual para a vida acadêmica e agora ela está aí ressonante nos 4 cantos da cidade. Né? O professor Janote Pires, que deu uma excelente contribuição relacionada à Padaria Espiritual com a cultura popular aqui em Fortaleza. A professora Caterina Saboia, que também nos agraciou com um artigo da relação da Padaria Espiritual com o pão e com a cidade. Né? O professor Roberto Pontes, do curso de Letras da Universidade Federal do Ceará, que também nos prestigiou com um artigo sobre o trânsito do Dona Guidinha do Poço, livro de Oliveira Paiva, né? Que não fez parte da Padaria Espiritual, mas que teve a biblioteca da Padaria Espiritual teve a oportunidade, ou quis publicar, fazer a primeira edição do Dona Guidinha do Poço. Não foi possível. O livro foi publicado quase 4 ou 5 décadas depois. Né? E eu acredito que não tenha esquecido dos autores, né? Somos nós dois, os outros autores. Não é? E assim, eu queria só convidar aos leitores, aos ouvintes da TV Assembleia, o público da TV Assembleia, que possa prestigiar essa obra, porque é uma obra feita com carinho e feita com dedicação para aqueles que ainda não conhecem a Padaria Espiritual, nesses vários olhares que perpassam o grupo. A gente não tem dúvida do carinho mesmo, viu? Sendo. Gente, obrigada por ter vindo. Disponha. E a você que acompanhou a nossa conversa, muito obrigada e pela audiência. Até o próximo programa.